Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Por que a palavra casa soa tão diferente de lar? Tipo, as duas descrevem tecnicamente um lugar para morar, mas lar parece carregar um peso, uma emoção que casa, assim, simplesmente não tem. É uma ótima observação. É como se uma palavra fosse o mapa e a outra a sensação de chegar ao destino, sabe? Essa distinção que você percebeu é exatamente o centro da nossa análise de hoje. É a intuição perfeita do que a obra clássica, o Trivium, explora. Ah, então é disso que a gente vai falar? Exato. Com base nesse texto, a gente vai investigar as duas grandes forças que moldam cada palavra que usamos: a dimensão lógica e a dimensão psicológica da linguagem. Certo. Então vamos mergulhar nisso. O objetivo aqui é entender essa diferença fundamental entre o que uma palavra aponta, tipo o significado frio de dicionário, e o que ela evoca. Os sentimentos, as memórias, as imagens, e como essa dualidade é uma ferramenta poderosa usada em tudo, de contratos a poemas de amor. Exatamente. Para começar, então, o que exatamente são essas duas dimensões? O livro define isso de forma bem direta, né? Define. A dimensão lógica é o que a gente pode chamar de conteúdo intelectual da palavra. É a sua denotação. Denotação, o significado objetivo que está lá no dicionário. Isso, universal. Já a dimensão psicológica é o conteúdo emocional. É a conotação. A conotação, então, seriam as nuances, os afetos, as associações que uma palavra carrega? Perfeito. São as teias de aranha de emoções e cultura que se prendem a uma palavra com o tempo. E aí o exemplo de house e home, que no nosso caso é casa e lar, é perfeito para ilustrar isso. É o melhor exemplo. House, ou casa, é a dimensão lógica pura. É uma estrutura física, um objeto. Você compra, vende, aluga uma casa. Exato, mas home ou lar, isso aí já adiciona uma camada emocional, psicológica, que, assim, é impossível de precificar. Totalmente. O texto até cita o poeta John Howard Payne. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. Ninguém escreveria um poema sobre uma house... Jamais. A emoção está toda no conceito de lar, que significa segurança, pertencimento, afeto. Então, casa aponta para um objeto e lar evoca uma experiência, isso? É exatamente isso. O livro traz uma analogia que eu achei fantástica para ajudar a gente a visualizar essa diferença, a da lâmpada. Ah, sim. Ali eu acho que a ficha cai de vez. É uma analogia muito eficaz mesmo. A dimensão lógica, a denotação, é comparada a um filamento elétrico incandescente. Dentro de uma lâmpada de vidro transparente. Isso. O filamento é a fonte da luz. Ele é visível, os limites dele são claros, definidos. É informação pura, sem rodeios. Certo. Eu consigo ver o filamento sem onde começa, onde termina. É preciso. E a dimensão psicológica? Aí seria como a luz de uma lâmpada de bulbo fosco. Ah, boa. O filamento, a base lógica, ainda está lá, não sumiu. Uhum. Mas a luz que a gente vê é suavizada, difusa. Ela não apenas ilumina, ela cria um ambiente, uma sensação de aconchego, como o próprio texto descreve. Ela não serve só pra gente ver, mas pra gente sentir. Exato. Não é uma questão de ou um ou outro, mas de um espectro, talvez. Um texto de jornalismo tenta ser a lâmpada transparente, o máximo de filamento, o mínimo de difusão. E a poesia, então? Seria uma lâmpada quase opaca, talvez até colorida, onde o que menos importa é ver o filamento, o que mais importa é o efeito da luz. Perfeita imagem. Essa gradação mostra como as dimensões operam em diferentes tipos de comunicação e nos leva a uma questão prática. Onde cada tipo de lâmpada é mais útil? Exato. Fica bem claro que cada dimensão tem o seu campo de batalha. Não se escreve um documento legal buscando uma linguagem aconchegante, né? Seria um desastre. Um caos. Um desastre completo. O texto aponta que a linguagem com dimensão puramente lógica, a da lâmpada transparente, é um requisito absoluto em documentos legais. Artigos científicos, filosofia... A clareza e a unicidade de sentido são cruciais. Cruciais. A ambiguidade, que pode ser uma virtude na arte, aqui é um veneno. Um contrato precisa significar a mesma coisa para todo mundo, hoje e daqui a 10 anos. E para conseguir essa clareza, a fonte diz algo que a princípio me pareceu estranho. Que se usam palavras abstratas.
Eu sempre achei que o concreto era mais claro. É um ponto sutil, mas muito importante. O conhecimento abstrato, segundo a fonte, é menos vívido, mas mais claro. Como assim? Pensa na palavra justiça. Ela não evoca uma imagem sensorial forte, mas o conceito legal dela é extremamente definido. Já uma palavra concreta como fogo, É super vívida, mas pode significar um monte de coisas. Paixão, destruição, calor. exatamente. Para a lógica, a precisão da abstração vale mais que a vividez do concreto. Faz sentido. Por outro lado, na poesia e na literatura, o objetivo é o oposto. Totalmente oposto. O escritor quer que o leitor sinta, não só entenda. Ele busca o patos, a empatia, é o domínio total da lâmpada de bulbo fosco. Sim, o poeta não quer definir o amor, ele quer que você sinta o amor. Ou a dor da perda, E para isso ele usa palavras que evocam cheiros, cores, texturas. para criar uma experiência sensorial e emocional, não para construir um argumento lógico. E essa dependência da emoção, da cultura, isso me leva a pensar, a tradução deve ser um verdadeiro campo minado, não? Um campo minado é a descrição perfeita. E aqui a distinção entre as dimensões fica ainda mais clara. A substância lógica de uma composição, O filamento. isso, o filamento da nossa lâmpada pode ser traduzido com relativa facilidade. O gato sentou no tapete é o mesmo em qualquer idioma. Mas a dimensão psicológica, não. O livro diz que uma poesia traduzida raramente é tão boa quanto a original. É por isso que às vezes parece oco, como se algo se perdesse no caminho. É exatamente isso. Porque as conotações, a tal bagagem, estão enraizadas na história e na cultura de uma língua. O efeito emocional de uma palavra é um subproduto da sua evolução. E isso é quase intransferível. O nosso exemplo clássico é a palavra saudade, né? O exemplo perfeito. A gente pode traduzir a lógica dela, tipo missing someone, longing, mas nenhuma dessas traduções carrega aquela mistura de melancolia e doçura que saudade evoca pra gente. A carga psicológica se perde. Ou, na melhor das hipóteses, é substituída pela carga de outra palavra. A alma da expressão fica para trás. E essa alma, esse efeito, não vem só do significado. O livro vai além. Diz que o som puro de uma palavra também tem um poder psicológico. Eu achei isso incrível. Tem, e muito. Ele menciona o poema Silver, de Walter de la Mare, que usa a palavra arcaica shoon em vez de shoes. Sim, e essa escolha não é por acaso. Shoes é uma palavra curta, seca. Shun, com esse som de tem uma qualidade mais suave, mais misteriosa. Quase um sussurro. Exato. O mero som da palavra contribui para o efeito do poema, para criar essa atmosfera prateada, silenciosa, que Shoes simplesmente não conseguiria. O som afeta a emoção, muitas vezes passando por cima do intelecto. E além do som, tem outra ferramenta que o livro chama de atalho verbal. Adorei essa expressão. A alusão. É uma descrição perfeita. A alusão é um dispositivo de uma eficiência brutal. Um hyperlink mental. Exatamente. Ela conecta quem lê a um universo imenso de experiências culturais compartilhadas com pouquíssimas palavras. O exemplo do Machado de Assis em Memórias Póstumas é ótimo, quando ele menciona o Undiscovered Country de Hamlet. O país não descoberto. Isso, ele está usando um atalho. Sim, para quem conhece a peça de Shakespeare, essas palavras não significam só morte. Não mesmo. Elas evocam a cena toda. O monólogo ser ou não ser, a angústia do Hamlet, a reflexão sobre o medo do que vem depois, é uma carga psicológica e filosófica imensa. Entregue de forma instantânea. Mas, e esse é o ponto, só funciona para quem conhece a referência. Para quem não conhece, a frase perde quase todo o poder. O que nos leva a um lugar que é quase um paradoxo, e talvez o ponto mais radical de toda essa discussão. Que é? Como que algo pode ser, na dimensão lógica, completamente falso, até ridículo, mas ao mesmo tempo, na dimensão psicológica, ser profundamente verdadeiro? É aí que a dimensão psicológica mostra toda a sua força e autonomia. A fonte usa como exemplo o poema Song, do poeta inglês John Donne. Ah, sim. O que começa com uma lista de tarefas impossíveis? Literalmente impossíveis. E logicamente absurdas. Ele diz algo como: vai e pesque uma estrela cadente, engravide a raiz de uma mandrágora. É, literalmente um absurdo.
Não faz sentido lógico algum. Nenhum. Se a gente analisar com a lâmpada transparente da lógica, o poema é uma coleção de falsidades. Certo. Contudo, se entendermos de forma imaginativa, com a lâmpada fosca da psicologia, o poema expressa uma verdade emocional muito vívida. Que verdade é essa? A impossibilidade absurda de todas essas tarefas serve como uma metáfora espetacular para a convicção do poeta de que achar uma mulher que seja ao mesmo tempo fiel e formosa é igualmente impossível. Uau. Então, a sentença é logicamente uma mentira, mas a emoção que ela transmite, esse cinismo, essa desilusão, É profundamente verdadeira para quem lê e se conecta com a intenção do autor. a verdade poética opera em outra esfera, então, totalmente separada da verdade lógica. Uma mentira pode contar uma verdade maior. Precisamente, a poesia não se prende à verdade dos fatos, mas à verdade da experiência humana. E, às vezes, a única forma de expressar uma emoção extrema é quebrando as correntes da lógica. Então, no final das contas, o que fica disso tudo? Para mim, fica bem claro que a linguagem não é só um veículo para transportar dados de um cérebro para o outro. Não mesmo. É um instrumento complexo, quase como um violino de duas cordas. Uma que toca a melodia clara da lógica e outra que toca a harmonia complexa da emoção. E o ponto fundamental, a habilidade que a gente pode desenvolver a partir disso, é ter a consciência de qual dimensão está em jogo no que a gente lê, ouve e fala. É saber se estamos diante do filamento nítido da lógica Como num contrato ou num artigo científico, ou se estamos diante do brilho suave e atmosférico da psicologia. como num poema, numa canção ou até mesmo numa conversa entre amigos. Reconhecer isso muda tudo. E pensando nisso, na nossa comunicação de hoje, me surge uma dúvida. Com esse nosso mundo digital, cheio de meme, de emoji, de GIF, de abreviação, Aham. a gente está criando uma nova e rica dimensão psicológica com novos atalhos verbais, novas conotações, ou, na verdade, a gente corre o risco de achatar a comunicação, de perder a riqueza e a nuance que só as palavras escolhidas com cuidado podem oferecer. Essa é a grande questão. Fica aí a reflexão final. Essa nova linguagem é uma evolução, uma nova forma de bulbo fosco com suas próprias cores e texturas, ou é um curto-circuito que nos impede de acessar tanto a clareza do filamento lógico quanto a profundidade do brilho poético? A resposta, provavelmente, ainda está sendo escrita.